Do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade, e cores, o que explica as cores de nossas vestes santas e o fundo do cenário. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. Pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas quem tem um apóstolo e também um sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42, João 15, 15 e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da igreja virtual @IG131837300 de ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo e dos que buscam uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos e interesses dos seres humanos, dando total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, de 1 a 26, Levítico 16, com foco no versículo de 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Seja você também membro dessa igreja virtual @IG131837300, escolhendo o número de 1 a 20. E saiba que há uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber 3 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 40 ofertas com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem do século, com um prêmio que já ultrapassou 1 bilhão de reais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E qualquer um que provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo. Lembrando que as igrejas do apóstolo do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo pode ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atividades, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé
para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes neste ministério do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25, 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 a 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. A inauguração de nossos templos físicos em todo o Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão. Vamos agora fazer uma oração para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça, a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @AIG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar no corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Em um nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Escolha agora um número aí de 1 a 20 para fazer parte do rebanho dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Gratidão. Escolha um número para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração. E lembrando que nós trabalhamos com a numerologia bíblica. Eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos fazer uma oração para dar início ao sorteio dos rebanhos, dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 3. Oração de número 3. Gratidão. Oração de número 3. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, através do poder da tua palavra sendo ministrada, eu lhe peço que seja onde estiver esta vida conectada conosco nesta live da sua igreja virtual, @AIG 1318 37 300, seja expulso todo o mal e essas vidas livres e fortalecidas em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Gratidão, escolha aí o número de 1 a 20 para fazer parte do rebanho do exército do Senhor Jesus o Cristo, para que ele possa lhe conceder um livro e um capítulo para a sua meditação. Vamos agora ao sorteio do rebanho, hoje de número ímpar 13, rebanho de número 13 ímpar e rebanho de número 14 par. Vamos agora ao sorteio do livro da Bíblia Sagrada. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de Tiago, 5 capítulos.
sorteio do capítulo do livro de Tiago. Capítulo 3 do livro de Tiago. Capítulo 3 do livro de Tiago contém 18 versículos, que diz assim: os pecados da língua e o dever de freá-la, do 1º ao 4º versículos. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós, mesmo sabendo que haveis de receber maior juízo, porque todos tropeçam em muitas coisas. E se alguém não tropeça no falar, é um perfeito varão, capaz de frear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Vamos a mais um sorteio de mais um rebanho. Rebanho de número 5, ímpar, e de número 6, par. Livro de Salmos, 150 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença de todos. Vamos ao sorteio do livro de Salmos. Capítulo 51 do livro de Salmos. Capítulo 51 do livro de Salmos. Contém 19 versículos. Do 1º ao 4º versículos. Confissões e arrependimentos. Compadeça-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Vamos a mais um rebanho. Escolha um número de 1 a 20 para fazer parte do rebanho dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 1 ímpar e rebanho de número 2 par. Livro de Esther, 10 capítulos. Capítulo 3 do livro de Esther. Capítulo 3 do livro de Esther. Contém 15 versículos. Que diz assim: Mordecai odiado por Amã, do 1º ao 4º. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou, e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava, nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mordecai: porque transgride as ordens dos reis. Sucedeu, pois, que dizendo-lhe ele isto dia após dia, e não lhe dando ele ouvido, o fizeram saber a Amã, para ver as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vamos a mais um rebanho. Gratidão pela presença. Rebanho de número 9, ímpar, e de número 10, par.
Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de 3 João, um capítulo. 3 João, um capítulo. Contém 15 versículos, que diz assim: o bom exemplo de Gaio, do 5º ao 8º versículo. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazeis mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Por causa do nome foi que saíram nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 19, pá, ímpar, e 20, pá. Vamos ao sorteio do livro. Livro de 1 Crônicas, 29 capítulos. Capítulo 26 do livro de 1 Crônicas. Capítulo 26 do livro de 1 Crônica contém 32 versículos, que diz assim: os guardas dos tesouros, do 20º ao 23º versículos. Dos levitas, seus irmãos, que tinham o encargo dos tesouros da casa de Deus e dos tesouros das coisas consagradas. Os filhos de Ladã, descendentes dos Gesonitas, pertencentes a Ladã, e chefe das famílias, desde a família de Gerson, Jeili, os filhos de Jeili, Zetá e Joel, seu irmão, estavam estes a cargo dos tesouros da casa do Senhor. Dos Aramitas, dos Izarritas, dos Hebronitas, dos Uzielitas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho? Não, agora não. Agora vamos à oferta. Irei sortear agora uma das mais de 40 ofertas que nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência, profundidade do conhecimento e entendimento, que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Vamos sortear agora uma das mais de 40 ofertas. Oferta de número 39. Gratidão pela presença de todos. Oferta de número 39. Você realmente sabe quem é que te causa de forma... quem te acusa de forma espiritual? E você precisa saber que não é o diabo, Satanás, quem te acusa. Pois quem te acusa é um dos amigos do Senhor Jesus o Cristo. Esse amigo do Senhor Jesus o Cristo é que te acusa de adultério, pecados, iniquidades, impiedade, anticristo, seita e mentiroso. Atenção, nós dos canais @milhaofertadim e das 12 igrejas virtuais, com lives de segunda a sexta, a partir das 17h48 até 00h12,
estamos afirmando que o diabo, Satanás, não te acusa. É sim um amigo do Senhor Jesus ou Cristo quem faz isso. E se você provar com base na Bíblia Sagrada que essa afirmação é uma mentira, vai receber uma oferta de 10 milhões de reais em dinheiro. Gratidão pela presença. Vamos fazer agora uma oração para dar continuidade ao sorteio dos rebanhos do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 4. Senhor Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais onde estiver chegando essa sua live, dessa sua forte igreja virtual, que haja agora a expulsão de todo espírito de depressão e de toda opressão do mal, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada. E todo mal sai agora pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo amém. E você interagindo com nossas lives das nossas igrejas virtuais, examinando a Bíblia Sagrada, você vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Gratidão pela presença. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos rebanhos, dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 15 ímpar e 16 par. Livro de Provérbios, 31 capítulo. Capítulo 24 do livro de Provérbios. Capítulo 24 do livro de Provérbios contém 34 versículos. Do 1º ao 4º versículos. Não tenhas invejas dos homens malignos, nem queiras estar com eles, porque seu coração é máquina violenta, e os seus lábios falam para o mal. Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens, preciosos e deleitáveis. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 3, ímpar, e de número 4, par. Livro de Tito, 3 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Tito. Capítulo 3 do livro de Tito. Capítulo 3 do livro de Tito contém 15 versículos. Que diz assim: a obediência às autoridades, a salvação pela graça leva às boas obras. Do 1º ao 4º versículo. Lembra-lhes que se sujeitem os que governam, as autoridades sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda a cortesia para com todos os homens. Pois nós também outrora erramos nesses desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixão e sem prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com todos. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 17 ímpar e 18 par.
Glórias ao nosso Senhor. Livro de Romanos, 16 capítulos. Gratidão pela presença de todos. Capítulo 13 do livro de Romanos. Capítulo 13 do livro de Romanos contém 14 versículos, que diz assim: o dia está próximo. Do 11º ao 14º versículo. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revestimos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedice, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus o Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 7, ímpar, e de número 8, par. Livro de Lamentações, 5 capítulos. Glórias ao nosso Senhor, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 4 do livro de Lamentações. Capítulo 4 do livro de Lamentações contém 22 versículos, que diz assim: o sofrimento do servo. No 1º ao 4º versículo. Como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro refinado, como estão espalhadas as pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas. Os nobres filhos de Sião, comparáveis a puro ouro, como são agora reputados por objetos de barro, obra das mãos de olheiros. Até os chacais dão peito de mamar a seus filhos, mas a filha do meu povo tornou-se cruel, como os avestruz no deserto. A língua da criança que mama fica pegada pela sede ao céu da boca. Os meninos pedem pão, e ninguém há de lhe dar. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao último rebanho. Acabou aqui. Rebanho de número 11, ímpar, e de número 12, par. Vamos ao sorteio do livro. Botei aqui de novo, vamos ver se vai. Livro de Atos, 28 capítulos. Gratidão pela presença. Capítulo 7 do livro de Atos. Capítulo 7 do livro de Atos contém 60 versículos. A defesa de Estevão, do 1º ao 4º versículo. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Estevão respondeu: varões, irmãos e pai, ouve. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava em Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Gratidão pela presença de todos. Estamos aqui
para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Vocês vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar onde vocês estiverem assistindo a live, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes neste ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Se você quiser ofertar nessa obra do nosso Senhor Deus, dependendo da rede social, tem um link na descrição com o vídeo. E em outras redes sociais o vídeo estará fixado com os nossos 10 bancos, 5 físicos e 5 virtuais. Faça sua obra para com o Senhor Deus. Vamos sortear agora mais uma das mais de 40 ofertas que as nossas 12 igrejas virtuais oferecem. Gratidão pela presença de todos. Oferta de número 21. Sejam todos muito bem-vindos. Em nossa 21ª oferta, muita atenção. Nós afirmamos que há sim uma grande diferença entre o Espírito Santo e Espírito Santo. Mas se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que não há uma grande diferença entre o Espírito Santo e Espírito Santo, com base na Bíblia Sagrada, ambos vão receber 2 milhões de reais em dinheiro. Sejam todos muito bem-vindos. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 2. Oração de número 2. Senhor Deus, forte e todo-poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, edificando, libertando e fortalecendo essas vidas através dessa ministração da tua santa palavra, nessa sua igreja virtual, @IG 1318 37 300. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, gratidão pela presença de todos. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. E lembrando aí, escolha um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo possa estar falando ao seu coração no final desta live, com um livro e um capítulo da Bíblia Sagrada. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros. Escolha o número de 1 a 20. Livro de Deuteronômio, 34 capítulos. Capítulo 27 do livro de Deuteronômio. Capítulo 27 do livro de Deuteronômio contém 26 versículos, que diz assim: maldições do monte Ebal, do 11º ao 14º versículo. Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo: quando houveres passado o Jordão, estarão sobre o monte Gerizim, para abençoarem o povo, este Simeão, Levi, Judá, Isacar, José e Benjamim, e estes para amaldiçoar, estarão sobre o monte Ebal, Ruben, Gade, Assé, Zebulon, Dan e Naphtali. Os levitas testificarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão. Vamos a mais um livro. Livro de Números, 36 capítulos. Vamos ao sorteio. Capítulo 30 do livro de Números.
capítulo 30. Gratidão pela presença de todos. Capítulo 30 do livro de Números contém 16 versículos acerca de votos do 1º ao 4º versículo. Falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor ordenou. Quando um homem fizer voto ao Senhor ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, segundo tudo o que prometeu. Fará. Quando, porém, uma mulher ou fizer voto ao Senhor e se obrigar a alguma abstinência, estando em casa de seu pai, na sua mocidade, e seu pai sabendo do voto e da abstinência a que ela se obrigou, calar-se para com ela. Todos os seus votos serão válidos. Terá de observar toda a abstinência a que se obrigou. Vamos a mais um livro. Livro de Josué, 24 capítulos. Capítulo 17 do livro de Josué. Capítulo 17 do livro de Josué contém 18 versículos. A herança da meia tribo de Manassés, do 1º ao 4º versículo. Também caiu a sorte a tribo de Manassés, a qual era o primogênito de José, Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, portanto era homem de guerra. Teve Gileade e Bassã. Os mais filhos de Manassés também vieram à sua parte, segundo a sua família, a saber, dos filhos de Abizé, e os filhos de Eleque, e os filhos de Asriel, e os filhos de Siquém, e os filhos de Efé, e os filhos de Semida. São estes os filhos de Manassés, filho de José, segundo a sua família. Zelofeade, porém, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas, cujos nomes são estes: Maala, Noa, Aglá, Ilca, Milca e Tirsa. Estas chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de José, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: o Senhor ordenou a Moisés que nos desse herança no meio de nossos irmãos, pelo que, segundo o dito do Senhor, Josué lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. Vamos a mais um livro. Livro de Joel, 3 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Joel. Capítulo 2 do livro de Joel. Capítulo 2 do livro de Joel contém 27 versículos. A misericórdia do Senhor, do 12º ao 15º. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e assim com jejum, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, promulgai uma assembleia solene. Vamos a mais um livro. Livro de Abacuque, 3 capítulos.
capítulo 1 do livro de Abacuque, que contém 17 versículos. Judá será castigada pelos caldeus, do 5º ao 8º versículos. Veide entre as nações, olhai e maravilhai-vos, e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vos não crereis, quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos. São ao anoitecer, são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Vamos agora ler sortear mais uma oferta das mais de 40 que as nossas igrejas virtuais oferecem. Oferta de número 0. Gratidão pela presença. Muita atenção, nós das 12 igrejas virtuais estamos afirmando a todos os irmãos o nosso caráter de fidelidade ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e nosso temor à palavra das Escrituras da Bíblia Sagrada. Atenção, são mais de 40 questões em ofertas para você examinar a todas elas, e a você mesmo e a base da sua fonte de fé, e também fazer a sua obra de fé, como está escrito em Mateus 16, 24 a 27, para você receber. Atenção, se você ou quem você trouxer para nós que provar, para nós com base na Bíblia Sagrada, que são mais de 40 bases de ofertas com base na Bíblia Sagrada, são mentiras, vai receber uma oferta de 10 milhões de reais em dinheiro. E lembrando a todos vocês que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus do Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. E lembrando que eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, para você orar corretamente, para adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, e você receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. Vamos agora sortear mais uma oração para dar continuidade aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 1. Oração de número 1. Santíssimo Senhor dos Exércitos e Príncipe da Paz, em teu nome santíssimo eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito imundo, maligno e opressor que estiver nessas vidas e nesses lugares, em que estiverem junto conosco nesta live da sua igreja virtual. Saiam todos esse espírito maligno agora em nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentaliza aí o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração com um livro e um capítulo. Lucas, 24 capítulos. Livro de Lucas, 24 capítulos. Vamos ao sorteio do livro de Lucas, capítulo 18 do livro de Lucas. Capítulo 18 do livro de Lucas. Contém 43 versículos. A parábola do juiz iníquo. Do 1º ao 4º, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre
e nunca se esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homens algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha de ter com ele, dizendo: julgai a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Vamos a mais um sorteio de mais um livro. Livro de Ezequiel, 48 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Ezequiel. Capítulo 9 do livro de Ezequiel. Capítulo 9 do livro de Ezequiel contém 11 versículos. Os castigos de Jerusalém, do 1º ao 4º versículo. Então ouvi que gritava em alta voz, dizendo: chegai-vos, vós executadores da cidade, cada um com a sua arma destruidora da mão. Eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão, e entre eles certo homem vestido de linho, com um estojo de escrevedor à cintura. Entraram e se puseram junto ao altar de bronze. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim, sobre a qual estava, indo até a entrada da casa, e o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha estojo de escrevedor à cintura. Ele disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Vamos a mais um livro. Livro de 1 Pedro, 5 capítulos. Vamos ao sorteio do livro do capítulo do livro de 1 Pedro. Capítulo 4 do livro de 1 Pedro. Capítulo 4 do livro de 1 Pedro contém 19 versículos, que diz assim: a morte para o pecado e a pureza de vida, do 1º ao 4º versículo. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus, porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedice e em detestáveis idolatrias. Por isso, defamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Vamos a mais um livro. Livro de 1 Coríntios, 16 capítulos. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 12 do livro de 1 Coríntios. Capítulo 12 do livro de 1 Coríntios contém 31 versículos. Acerca de dons espirituais, do 1º ao 4º versículo. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmão, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando erreis, gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo ereis guiados.
Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Só um minutinho, deixa eu ligar aqui. Vamos a mais um livro. O último livro. Livro de Judas, um capítulo. Livro de Judas, um capítulo. O livro de Judas contém 23 versículos, que diz assim: a profecia apostólica, exortações, do 17º ao 20º. Vós, porém, amado, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelo apóstolo de nosso Senhor Jesus o Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificai-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Gratidão pela presença. Vamos agora à revelação das ofertas. A revelação das ofertas, elas te trazem no mínimo 4 fórmulas para você poder agir com elas examinando. A primeira, você mesmo que está me ouvindo. A segunda, a fonte do seu segmento de fé que você está seguindo espiritualmente. A terceira é para você agir defendendo as pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. A quarta é para você ter material de trabalho para você receber as recompensas. Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E lutar contra as 4 atividades: iniquidade, impiedade, anticristo e seita. Vamos agora sortear uma das mais de 40 ofertas que as nossas igrejas virtuais oferecem. Oferta de número 37. Oferta de número 37. Gratidão. E lembrando a todos vocês que nós trabalhamos com a numerologia bíblica. Eu li apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Oferta de número 37. Na nossa oferta de número 37 é onde apresentamos todas as metas e propostas para a vida das pessoas ficarem melhor. Essa oferta também apresenta para todos vocês o nosso caráter, de como as pessoas serem uma igreja melhor e terem uma igreja melhor sem adulterar nada na Bíblia Sagrada. Tem um prêmio de 10 milhões de reais para aquele que não estiver adulterando nenhum dos livros citados nas 9 atividades que a oferta apresenta. Não deixe de ir em nossos canais para assistir o vídeo da oferta com todas as informações necessárias. Gratidão. Mais uma. Vamos sortear mais uma. Nosso tempo que permite. Vamos sortear mais uma. Glórias ao nosso Senhor Deus. Oferta de número 28. Oferta de número 28. Você que quer buscar o Senhor Deus sem fábula, sem teologia, sem manipulação nenhuma do ser humano, você tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã até 1 hora e 12 minutos da madrugada para buscarem ao Senhor Deus. Somente as escrituras sagradas, a vontade do Senhor Deus para a sua vida. Examine João 7:38 e Apocalipse 22, 18 e 19. Oferta de número 28. Muita atenção. Mostre para nós das igrejas virtuais, as 12 igrejas virtuais, que na Bíblia Sagrada Católica, que o Senhor Jesus, o Cristo, não teve irmãos de sangue, filhos de sua mãe, a Santa Maria, e receba uma oferta de 2 milhões de reais em dinheiro.
Gratidão pela presença. Vamos agora sortear os 20 números, do qual eu pedi para que você mentalizasse, para que o Espírito Santo do Senhor Jesus, o Cristo, possa estar falando ao seu coração neste sorteio, com um livro e um capítulo da Bíblia Sagrada. Vamos ao sorteio. Você que escolheu o número 18, vai meditar no livro de Tiago, capítulo 3. Você que escolheu o número 1, vai meditar no livro de Salmos 51. Você que escolheu o número 15, vai meditar no livro de Esté, capítulo 3. Você que escolheu o número 19, vai meditar no livro de 3 João, capítulo 1. Você que escolheu o número 20, vai meditar no livro de 1 Crônicas, capítulo 26. Você que escolheu o número 14, vai meditar no livro de Provérbios, capítulo 24. Você que escolheu o número 9, vai meditar no livro de Tito, capítulo 3. Você que escolheu o número 11, vai meditar no livro de Romanos, capítulo 13. Você que escolheu o número 4, vai meditar no livro de Lamentações, capítulo 4. Você que escolheu o número 10, vai meditar no livro de Atos, capítulo 7. Você que escolheu o número 5, vai meditar no livro de Deuteronômio, capítulo 27. Você que escolheu o número 13, vai meditar no livro de Números, capítulo 30. Você que escolheu o número 6, vai meditar no livro de Josué, capítulo 17. Você que escolheu o número 12, vai meditar no livro de Joel, capítulo 2. Você que escolheu o número 3, vai meditar no livro de Abacuque, capítulo 1. Você que escolheu o número 7, vai meditar no livro de Lucas, capítulo 18. Você que escolheu o número 17, vai meditar no livro de Ezequiel, capítulo 9. Você que escolheu o número 16, vai meditar no livro de 1 Pedro, capítulo 4. Você que escolheu o número 2, vai meditar no livro de 1 Coríntios, capítulo 12. E por último, você que escolheu o número 8, vai meditar no livro de Jonas, capítulo 1. Judas, perdão. Você que escolheu o número 8, vai meditar no livro de Judas, capítulo 1. Vamos agora para nossas finalizações. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor ou inscrito e membro de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber opções todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã até 1 hora e 12 minutos da madrugada, para buscar ao Senhor Deus, receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Dependendo da rede social e o link, o horário das lives de nossas igrejas virtuais estará na descrição do vídeo e em outras redes sociais. Abra o nosso perfil, clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de Seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais.
Lembre-se de conferir todas as mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale 12 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Canadá, Inglaterra e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais e ministérios. E assim sejam muitíssimos abençoados, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão imensamente pela presença de cada um de vocês nessa live. Que sejam todos abençoados com a paz e graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E aguardo vocês na próxima live.